Fala nação, bem-vindo ao QG do Flamengo. Nesse vídeo, react pesado. O sonho do Caio Jorge acabou? O Cruzeiro rejeitou 30 milhões de euros e travou tudo. Vamos ver juntos essa notícia do UOL, entender por que é que os clubes não querem vender para o Flamengo e quem é esse garoto do Shakhtar que virou alvo. Será que vale a pena? Vem comigo. Vamos falar agora de Flamengo, de mercado da bola, de Flamengo e de Cruzeiro, hein? História do Caio Jorge, hein? Cruzeiro, ó, bateu o pé e falou: não libera o Caio Jorge pro Flamengo, não. Ó, se quiser, vai ter que pagar 50 milhões de euros porque eu não vou liberar. Bruno Braz, chega pra gente pra contar essa história. Braz, boa tarde pra você. Então é isso, a negociação não vai acontecer, na verdade, a contratação não vai acontecer, a negociação estava acontecendo. Foi interrompida e agora o Flamengo, isso já viraram águas passadas, Flamengo pensando em plano B. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC Musset. Pois é, né? A gente já vinha conversando sobre isso nos últimos dias, né? Que essa negociação dificilmente ia se concretizar a favor do Flamengo, né? Pelos valores, né? O Cruzeiro, a todo momento, o Cruzeiro recusou 2 propostas oficiais do Flamengo, né? Batendo na tecla de que só aceitaria negociar por 50 milhões de euros. O Flamengo não chegou nem próximo disso. A primeira de 30, a segunda de 24, mais Cebolinha, avaliado pelo Flamengo em 8 milhões, o que daria 32 milhões de euros, ou seja, muito ainda longe do que o Cruzeiro pretende. E o Flamengo não tinha intenção de chegar próximo desses números. Aí na tarde de ontem, eu e o Valentim, a gente pôde dar essa informação que o Cruzeiro decidiu encerrar as conversas, né? Porque até então, mesmo o Cruzeiro fazendo esse jogo duro, o Cruzeiro tinha um diálogo ali aberto ainda em relação ao interesse do Flamengo pelo Caio Jorge, mas apesar de ser irredutível, tinha uma conversa. E aí ontem, depois de uma conversa do Cruzeiro com o próprio Caio Jorge, a diretoria decidiu encerrar essas conversas. A gente tem uma apuração que, por mais que alguns dirigentes do Cruzeiro publicamente digam que é normal e tal, mas rolou um incômodo também pela forma como o Flamengo buscou esse interesse no Caio Jorge, de procurar ele pessoalmente. Mas, enfim, o fato é que o Cruzeiro decidiu encerrar as conversas. Conta com o Caio Jorge. O PVC falou ontem no programa sobre, né, os objetivos do Cruzeiro, né, para a temporada, de buscar, de tentar o título, né, de tentar voltar a ser campeão, e manter o Caio Jorge no plantel faz total sentido em relação a esse objetivo, né? E aí, bom, com o Caio Jorge fora, né, do radar, né, das negociações encerradas, o Flamengo, obviamente, automaticamente se voltou para outras opções no mercado. Muito tem se falado no Marcos Leonardo, é um jogador que, de fato, obviamente, agrada ao Flamengo, mas não teve proposta por ele. Eu ontem trouxe essa informação de que o Felipe Luiz não vê ele exatamente com as características que ele quer, do atacante que ele quer, mas, assim, tendo uma oportunidade de mercado, o Flamengo entende que trata-se de um grande atacante. Outro jogador que está sendo monitorado pelo Flamengo é o Cauã Elias, revelado pelo Fluminense, está no Shakhtar Donetsk, né? Moleque de Xerém, né? A base do Fluminense sempre revelando grandes jogadores. Mas hoje pela manhã eu fiz algumas apurações sobre esse jogador e a informação que eu tenho é que ele não sai do Shakhtar, não. Ele está bem lá. E também é outro que o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial, mas independente disso, vai ser também difícil de tirar o Cauã Elias, jovem atacante que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então o Flamengo está no mercado. Ontem soltou aquela nota oficial, né, que a gente brincou que não dizia muita coisa, mas dizia que o Flamengo estava trabalhando sem pressa, de forma estratégica, e que confiava muito no elenco, que muito forte, obviamente, foi campeão da Libertadores e brasileiro no passado. Pois é, Olhando os números, eu digo, ainda bem que não deu certo. O Flamengo ia pagar uma fortuna num jogador que, para mim, não entrega esse valor todo. O clube escapou de uma furada. E você, nação, acha que foi livramento ou oportunidade perdida? Comenta aí embaixo. PVC, agora o Flamengo precisa abrir o leque aí para achar um atacante. É o que a gente estava falando ontem, né? Quando você vai para o mercado e fala, olha, eu tenho 1 bilhão, o mercado se inflaciona. Trazer Cauã Elias do Shakhtar Donetsk, que também não é tarefa fácil. O Braz até pode me confirmar. É coisa para cima de 100, 120 milhões de reais, Braz. É caro, né? Bem caro. Sim, é caro e ele está valorizado, tá bem lá no Shakhtar. Assim, o Shakhtar, a princípio, não tem interesse em vendê-lo. Se vender, é por isso, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, por aí, nessa casa aí. Jogador que era do Fluminense, né, e jovem, de 19 anos. Fica difícil para o Flamengo. Como é que o Flamengo vai ter que agir nessa janela para trazer um jogador sem estar tão inflacionado como o mercado está se mostrando? Eu acho que o Flamengo já tem um time. O Flamengo já tem um time. Ele não precisa gastar 1 bilhão. Ele não precisa gastar 100 milhões, 150 milhões. Ele já tem um time.
claro que quando você chega à temporada de negociação, sempre todo mundo tem expectativa de que vai contratar alguém. O Flamengo tem que melhorar seu time, aprimorar seu time pontualmente. Me parece que a frase do BAP sobre 1 bilhão, que não foi bem isso que ele disse, depois ficou explicado, né? Ele não disse que ele vai gastar 1 bilhão. Ele disse que o Flamengo pode até gastar 1 bilhão. E 1 bilhão no caso envolvia do também PVC. a folha salarial, né? Incluía a folha salarial. Isso. Isso aí, é uma soma do investimento com a folha salarial. Só que aí a gente Gasto começa... com futebol, basicamente, isso, né, Brás? Só que aí a gente começa a explicar, porque a gente está aqui meio dizendo, ó, o BAP disse isso, mas não foi bem isso que ele disse, mas foi isso que o mercado ouviu. Então, assim, quando você vai pro mercado e fala assim, eu te pago 24 milhões mais o Everton Cebolinha pelo Caio Jorge, o cara fala assim, mas o cara disse que podia comprar 1 bilhão, ok, não foi isso que ele falou. Depois eu queria tentar tocar um ponto Mas até só. explicar a manchete. Hoje em dia todo mundo só lê a manchete, né, PVC? depois a gente Até pode- ver o conteúdo da matéria já ficou 1 bilhão pro mercado. Já ficou 1 bilhão no mercado. Então teve um equívoco de comunicação ali, que também cometo. Eu trabalho com comunicação, o BAP não é um profissional de comunicação, embora seja, né, um executivo de comunicação no passado. Mas assim, também cometo meus erros de comunicação. Acontece. Só que você já passou uma imagem que Pra consertar Agora, não tem o mesmo efeito. não tem o mesmo efeito. O fato é assim, o Flamengo não precisa sair para o mercado loucamente para contratar, porque o Flamengo tem um grande time. Ele não precisa sair doido para dar resposta para a torcida e para a imprensa e dizer contratei 5, foi o melhor mercado de janeiro de 2026. Ele não precisa fazer isso. Ele já tem um time para disputar todos os torneios com o que está treinando no Ninho do Urubu. Mas cria-se sempre uma expectativa. Depois, vamos falar um tostãozinho sobre a questão do esporte olímpico? Vamos, claro. A gente vai chegar lá. Brás, quer complementar sobre PVC, isso? complementando sobre isso, o Flamengo tem uma particularidade, né? O universo do Flamengo tem uma particularidade, que é o seguinte: a porta se fechou para o Caio Jorge, esses nomes mais badalados, obviamente, são bem mais caros, e aí você tem uma segunda opção de você ir para nomes menos badalados. Só que o Boto, por exemplo, e ele até na entrevista que ele deu pra gente no passado, já explicou isso. Quando o Flamengo parte para um nome menos badalado, a própria torcida faz uma pressão, reclama. O Flamengo, costumeiramente, a torcida do Flamengo se acostumou com jogadores de nome, né, já mais badalados no mercado. E aí quando o Flamengo talvez sinalize, porque pode ser que seja alternativa, um atacante promissor que não tenha esse cartaz todo, como, por exemplo, tem o Caio Jorge atualmente. Mas só de você sinalizar que é um cara com um cartaz menor, já faz um barulho. Então, assim, o Flamengo tem essas peculiaridades que o diretor, no caso, a diretoria do Flamengo, precisa se blindar para não ser influenciada com essas coisas também. Brás, esse ponto que eu ia tocar, e é bom que você fale isso, porque a torcida ela pode até torcer um pouco o nariz até o cara entrar em campo, né? Porque se o cara começa a ir bem, pelo contrário, aí a diretoria de futebol ela é elogiada, achou um cara que não era badalado, que não era conhecido, ó, o cara aí representando em campo, né? A gente tem vários exemplos aí recentes do Botafogo com o Igor Jesus, né, que não era conhecido, com o próprio Almada, que apesar de ser jovem, promissor, também não era tão conhecido, e deu certo, e deu muito certo. Falta um pouco isso ao Flamengo, será, ô Mussetti? Claro, tem um elenco ótimo, maravilhoso, a gente já fala isso aqui muito. Olhar para outros centros não tão, né, badalados assim e achar uma contratação que é do departamento de scout mesmo, de olho, e falar, olha, esse cara aqui pode render, mesmo não sendo tão caro com esse mercado inflacionado? Lu, eu acho que falta, mas esse é um benefício de ter dinheiro. Os clubes que não têm dinheiro precisam ser criativos, olhar para clubes menores do futebol sul-americano, para mercados periféricos da Europa. Recentemente, a gente viu a chegada de vários atletas de países que a gente não estava acostumado que chegassem no Brasil. No caso do Flamengo, é um pouco mais cômodo. Então, tem essa questão de você ter dinheiro e de ser, óbvio, buscar o Caio Jorge, um dos artilheiros, destaque do futebol brasileiro, que te incomodou no Brasileirão. É uma movimentação óbvia, meio Bayern de Munique com o Borussia Dortmund mesmo. Só que pesa contra o Flamengo essa pressão da torcida e o exemplo do Juninho, que foi um jogador criativo que não deu certo. Então, nesse momento, se pintar um novo irlandês, como recentemente o Flamengo negociou e recuou, a torcida vai falar, sai o Juninho e vem um cara que eu não conheço. Então, o Castelhanos, ele gera uma repercussão. O Caio Jorge gera, o Cauê Dias já nem tanto. Então, eu acho que isso pesa para o Flamengo que tem dinheiro. Ao mesmo tempo que o mercado sabe o quanto o Flamengo tem grana e vai jogar lá para cima. E eu acho que para o futebol brasileiro é saudável o movimento que o Cruzeiro fez, de segurar o Caio Jorge, até para que a gente não tenha uma diferença tão grande entre esses clubes que estão brigando por títulos, na teoria, para 26. O caso do Caio Jorge, hoje eu brinquei, estava na CBN com o Milton Jung, que é gremista, né? E eu brinquei que a gente perdeu um pouco o hábito de ter Bebeto saindo do Flamengo para ir para o Vasco. A gente não tem mais esse nível de transferência. O Marlon Freitas saiu do Botafogo para ir para o Palmeiras, mas não é de rival para rival.
Eu também acho que o Caio Jorge não vale 50 milhões de euros. Né? Ah, você diz rival para rival, rival estadual? Você diz pelo tamanho do Não, eu digo pelo seguinte, vamos pegar o exemplo que eu dei com o Milton Jung, que é gremista, hoje de manhã, foi o seguinte. Se nos anos 70, quando havia a contratação de rival para rival, o Grêmio em 76 fizesse uma proposta indecente para tirar o Falcão do Inter, o Inter vendia para o Grêmio? Não. É claro que eu estou fazendo aqui uma hipérbole, é um exagero. Mas o que o Cruzeiro está dizendo é, cara, quem vai ser o rival do Flamengo esse ano sou eu. Eu não vou vender meu jogador para o Flamengo porque eu vou rivalizar com o Flamengo. É quase uma decisão política, né? De posicionamento. Ele está dizendo, cara, não vai ser o Palmeiras esse ano, não. O rival do Flamengo esse ano sou eu. Então eu não vou vender o Caio Jorge para o Flamengo. É isso que o Cruzeiro está dizendo. Aí isso vai se confirmar? Não sei. Aí você fala assim, mas o Pedrinho tá louco de achar que o Caio Jorge vale 50 milhões de euros. Claro que não. É claro que não vale. É claro que o Caio Jorge está sendo cotado acima do valor de mercado. Evidente. Mas é uma decisão política do Cruzeiro. O Cruzeiro está dizendo assim, amigão, para você eu não vou vender, não. Que é mais ou menos o que aconteceu lá no passado, uns 4 anos atrás, que o Anderson Barros contava essa história, né? Entre Palmeiras e Flamengo, que o Anderson Barros pegou um avião, desceu no Rio de Janeiro, foi até o Ninho do Urubu, entrou na sala do Marcos Braz e falou, quero comprar o Pedro, 26 milhões. E o Marcos Braz falou assim, você está querendo estar de sacanagem comigo, né? Está de sacanagem comigo. Para você eu não vendo. Claro, é a mesma coisa. Então, assim, pensa é uma hipérbole. Se o Grêmio fizesse uma proposta para comprar o Falcão por 10 milhões de dólares em 1976, o Grêmio comprava do Inter? Não comprava. Sim. Então, é exagero? É. Se você chegou até aqui, você é guerreiro e faz parte da elite do canal. Comenta aqui embaixo a palavra Mengão. E claro, já verifica sua inscrição para não perder o próximo React. Mas é isso que o Pedro Lourenço está dizendo pro Flamengo. Sim, é uma questão de posicionamento. Agora, PVC, com esse posicionamento, né, de bater o martelo, encerrar a conversa e o Cruzeiro recusar uma proposta na casa de 30 milhões de euros, o Cruzeiro e o Caio Jorge saem valorizados dessa história, né? Porque quem vai chegar com menos de 30 milhões de euros agora para tentar contratar o Caio Jorge, né? A não ser que existe sempre a hipótese do Cruzeiro ter uma temporada muito abaixo do que ele está projetando. Vamos dizer o seguinte... E de um jogador também, né? Claro. Futebol são fases, né? Bater na madeira, o Caio Jorge se machuca Bate aí. e não joga, e aí? Acontece. Ou o Cruzeiro monta o time, estrutura o time não vai bem no Cruzeiro, o time não acontece nada com o time termina o campeonato em 7º lugar no Brasileirão. E eliminado na fase de grupos da Libertadores, pode acontecer 1 milhão de coisas. Mas o que o Cruzeiro está dizendo neste momento, e pode fracassar nessa estratégia, é: eu que vou brigar com o Flamengo. Então eu não vou vender meu melhor jogador para o Flamengo. No fim, ficou melhor para quem, hein, Mussete? Para o Cruzeiro, que manteve o Caio Jorge mesmo rejeitando esse dinheirão todo. Para o Flamengo, que não gastou tanto para ter o jogador, né? Ficou melhor para quem? Acho que para o Caio Jorge ficou ótimo, né? Tipo, eu tô grandão aqui. Com certeza. O Caio Jorge, ele precisava dessa ascensão novamente. Ele saiu muito em alta do Santos, né? Destaque do Santos, vice-campeão da Libertadores. Não se firmou na Juventus, depois teve um novo empréstimo e volta ao Cruzeiro para ser o que todo mundo esperava que ele fosse, né? Vários treinadores que trabalharam com o Caio Jorge ficaram impressionados. Cuca, Fernando Diniz, ele mostrou em 25 o que já se esperava quando ele subiu no Santos. Então é o ano da redenção, de alguma forma, ter o Flamengo oferecendo aí 30 milhões de euros por você, algo que no mínimo te honra. Mas eu acho que o Cruzeiro sai bem. Além do Caio Jorge que está valorizado, o Cruzeiro poderia utilizar essa grana para contratar o Gerson, mas o que sai na imprensa mineira é que existe uma proposta de 27 milhões de euros ao Zenit pelo Gerson, mesmo com a recusa do Caio Jorge. Então o Cruzeiro pode se estabelecer, tem também dinheiro e manter o Caio Jorge e ainda reforçar a equipe com nome como Gerson, renovar com o Matheus Pereira, ter o Tite, esse contexto todo pode fazer o Cruzeiro brigar ainda mais por títulos grandes em 26. Só colocar aquela história do esporte olímpico um pouquinho, assim, que isso vale para o Flamengo e vale para o Palmeiras também. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa sócia do clube do Palmeiras, e a gestão da Leila Pereira é muito boa no clube social do Palmeiras, é indiscutivelmente muito boa, mas ele estava reclamando que o Palmeiras não investe mais em esporte olímpico, e o Palmeiras é um clube que, por exemplo, tem tradição no judô, tem tradição no basquete, e tirou esse investimento do esporte olímpico. Estou fazendo parênteses do Palmeiras para falar da questão do Isaquias, né? O Flamengo é clube de regatas. Para quem não acompanhou, né, o Flamengo dispensou os atletas da canoagem e do remo paralímpico. E entre os atletas da canoagem está Isaquias Queiroz, que é um dos maiores nomes do nosso esporte, dono de 5 medalhas olímpicas. Então o Flamengo tomou essa decisão aí que vem repercutindo bastante no dia de hoje. E estou falando isso aqui com o maior respeito, porque as decisões são baseadas em custo e eu não estou discutindo isso aqui. Estou discutindo conceitualmente. O Flamengo é clube de regatas. Então ele está girando o investimento do esporte que deu origem ao clube. Quando o BAP era presidente da Sky, a Sky era patrocinadora do basquete do Flamengo. O basquete do Flamengo, mesmo campeão mundial,
o basquete do Flamengo tem uma visibilidade, naquela época, me parece, inferior ao futebol feminino do Corinthians hoje. O futebol feminino do Corinthians dá muita visibilidade para o Corinthians. E aí a gente volta para a questão do futebol feminino. O futebol feminino dá um prejuízo de 11 milhões de reais por ano para o Flamengo, mas a gente está falando disso no mês em que o Flamengo festejou os 2 bilhões de reais de receita. Claro que é o futebol que dá essa receita? Sim. Mas tem questão que é do investimento que você faz na história e no social. Então, assim, o Flamengo tem tradição no basquete, o Flamengo tem tradição no remo, o Flamengo tem tradição nas regatas, o Flamengo tem tradição no esporte olímpico. Ah, mas não vai dar lucro. Quando o BAP falou sobre a Renata Mendonça, e a questão do que ele falou sobre a Renata Mendonça, para mim, o que me tocou, argumentar e contra-argumentar é absolutamente legítimo. O BAP tem todo o direito de dar um argumento e a gente vai ter um contra-argumento, e no argumento versus contra-argumento, alguém vai ter mais razão. O problema é a maneira como ele tratou a Renata Mendonça. A Renata Mendonça pode estar certa e pode estar errada. Não se trata disso. Trata-se do respeito pela profissional que ela é. O Flamengo pode perfeitamente, tendo 2 bilhões de reais de receita, fazer um investimento de 11 milhões de reais no futebol feminino. E pode fazer com que o futebol feminino, com dedicação de uma equipe para o futebol feminino, assim como para as regatas, assim como para o basquete, que foi patrocinado pela Sky, com que essa equipe consiga trazer dinheiro do mercado para que esse departamento dê lucro. A gestão BAP já mostrou que tem competência para fazer isto. Então não se trata de você dizer, mas a Renata Mendonça, ela devia convencer a empresa dela. Primeiro que ela não tem uma empresa. A empresa tem um executivo deste setor. O que a Renata Mendonça é uma colunista, uma comentarista. Ela está fazendo o trabalho dela, que não é pegar o dinheiro e investir. É outra coisa. O Flamengo tem competência para fazer a regata, o basquete, o futebol feminino dar lucro, com uma equipe dedicada para isto. E, especialmente no mês em que você festeja 2 bilhões de reais de receita, é muito possível fazer um projeto para isso. Isso vale, estou falando porque eu ouvi dentro do Palmeiras isso nessa semana também, vale para o basquete histórico, o basquete do Palmeiras também. Também. Que é 7 vezes campeão paulista, que revelou Carioquinha, que revelou Cláudio Mortari como treinador, recentemente falecido. Agora, falando sério, isso é uma vergonha para a nossa história. O nome da instituição é Clube de Regatas do Flamengo. Quando você fecha as portas para a canoagem e para o remo, dispensando um ídolo mundial como o Isaquias Queiroz, você está a rasgar a certidão de nascimento do clube. O Flamengo não nasceu no futebol, nasceu nas águas. Apagar isso para cortar custos é não entender o que é o Flamengo.